lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Esse é o ensino no qual muitos vão torcer o nariz para mim, vão ficar chateados, vão dizer, eu não concordo. Mas que seja anunciada a palavra do Senhor e seja feita a vontade de Deus Pai e que o Espírito Santo ministre em seu coração. Esse mandamento talvez seja um dos que mais causa discussões, debates, o mandamento do sábado, que é o mandamento mais mencionado na Bíblia, mais do que qualquer um dos outros 10 mandamentos ao longo das Escrituras. Só no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele vai ser explicado 11 vezes. No resto do Antigo Testamento, ele aparece mais de 100 vezes sendo lembrado e citado. Esta palavra de vida precisou de ênfase dos profetas, dos homens de Deus. E eu quero tentar explicar para vocês de maneira simples, de maneira direta, aquilo que significa esse mandamento. E principalmente entender como ele se aplica à nossa vida hoje. Isso é importante para nós. E nós lembramos sempre, antes de iniciar mais uma dessas palavras de vida, do versículo 2, que é a nossa base, o fundamento sobre o qual nós estamos aprendendo essas orientações do Senhor. Onde diz, eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Lembre-se quem é o Deus que te dá essas palavras de vida, esse mandamento. Aquele que te criou, o Deus soberano do universo, que te libertou da escravidão, do pecado. São palavras de vida para um povo em liberdade, um povo salvo, liberto pelo poder, pela mão do Senhor. E com isso fundamentado, nós observamos o versículo 8, que diz, lembra-te do sábado para santificá-lo. Ponto. Esse é o mandamento. Do versículo 9 ao 11, ele vai explicar, expandir o mandamento. E ele começa dizendo, trabalharás neles. Está passando aqui? Agora sim. Trabalharás 6 dias e neles farás os teus trabalhos. Ou seja, é um imperativo aqui. É exigido de nós, tanto quanto lembre-se do sábado para o guardar, também é que se trabalhe. Trabalhe 6 dias. Deus criou o trabalho. Deus que formou o trabalho. O trabalho já existia antes do pecado entrar no mundo. Deus criou o homem e colocou ele no jardim para trabalhar. Cultive essa terra, desenvolva. Isso é um trabalho, é um dom de Deus, um presente dele. Não é algo ruim. Mas o pecado que entrou no mundo, porque Adão, livre, escolheu ser autônomo, independente de Deus, o pecado deformou o trabalho. Tornou o trabalho árduo, tornou o trabalho pesado, penoso. Mas o trabalho é uma criação de Deus, que o diabo distorce. E Deus requer que nós nos empenhemos em labor no trabalho. Não quer dizer que todos nós precisamos ser CLT ou temos que ter uma empresa. Há trabalho de toda espécie. Mas podemos resumir dizendo que Deus não quer que você fique à toa. Deus não quer que você fique de boa, sem nada para fazer. Vivendo de uma renda passiva, num ócio, em férias eternas. Mesmo que você tenha uma renda passiva, e glória a Deus por isso, ou por outras circunstâncias, por causa dos seus pais, por herança ou por algum outro motivo, mesmo que você não precise trabalhar para o seu sustento diário ou da sua geração, você deve ter um projeto de vida. Pois Deus te deu uma vocação. Deus te chamou para um propósito, te chamou para um trabalho, para uma obra. Há trabalho, há propósito na família, na casa, no lar, na indústria, no campo, no serviço, no cuidado, na arte, na música, na criatividade. Deus desenvolveu tudo isso. E nós precisamos também, antes de prosseguir, fazer uma definição de termos aqui para não criarmos mais confusão sobre esse mandamento. Shabá não é sinônimo de sábado. A gente entende que Shabá se pronuncia onde sai a palavra sábado, mas não é dito aqui e nem em qualquer outro lugar o 7º dia da semana. Mas simplesmente o 7º dia. O 7º dia. Ou seja, o dia seguinte a 6 dias de trabalho. Obviamente que eles se referiam ao Shabá como o 7º dia da semana, mas o termo Shabá não significa sábado, 7º dia da semana. Sábado que significa Shabá. E Shabá significa cessar, parar. Uma cessação ligada ao descanso.
dia do descanso, dia de parar, repouso, quietude. A palavra é cumprida pela observação do dia seguido aos 6 dias de trabalho. Então eu não vou usar o termo sábado aqui, eu vou usar o termo bíblico aportuguesado, Shabá, que significa parar, descansar. Agora atente para o versículo 8, perceba como Deus começa falando aqui. Lembre-se. Lembre-se. Quando nós falamos lembre-se, nós queremos trazer algo para a memória. Lembre-se. Você quer trazer algo para a memória, algo que já aconteceu no passado, ou que vai acontecer num futuro, próximo ou não, algo que já aconteceu ou que vai acontecer, que você quer trazer para a memória, para que aquilo que você traz para sua mente influencie o seu presente, o seu comportamento. Me lembrei de algo, então eu tenho que fazer algo. Vai acontecer tal coisa, então eu tenho que me preparar para isso. Lembre-se, trazer a memória. E é interessante que aqui nessa situação Deus está fazendo as duas coisas. Trazendo uma lembrança do passado, olhando para trás, onde o Shabá não começou com esse mandamento em Êxodo 20 no Sinai. E essa é a justificativa que ele traz aqui. O Shabá começou na criação. Deus ordenou aos seus filhos, desde os primeiros momentos da existência humana, através de um padrão que ele estabeleceu. Um padrão de dias de trabalho seguido de um descanso. É um ciclo que Deus estabeleceu. Deus descansou, esse é o argumento do versículo 11. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. Mas no 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Mas ele não descansou porque ele estava cansado. Deus estava ensinando isso, para a gente parar e contemplar o trabalho. Contemplar a criação, desfrutar daquilo que se foi feito nesses dias. O trabalho foi realizado, agora descanse, contemple, é o fechamento de um ciclo. Deus estabeleceu a nossa vida em ciclos. E o Shabá não começa a ser santificado no Monte Sinai. Por ele estar lembrando que ele já existe e é para manter assim, lembre-se. Inclusive, na própria lei, aqui em Êxodo, quando o povo já sai do Egito, Deus vai dar o maná para ele, lá no capítulo 16, Deus vai providenciar o maná, o alimento para esse povo. O versículo 23, e do 26 ao 27 ao 30, Deus vai dizer que o Shabá é um presente para eles. E por isso, eles tinham que na sexta-feira colher uma porção dobrada do alimento, se organizar, recolher o dobro, para que no sábado eles não precisassem ir colher alimentos. Então, isso já aconteceu em 16, com base, o fundamento é desde a criação. Então, não é uma novidade para eles que está surgindo no Monte Sinai. Deus está inserindo isso nas 10 palavras de vida, como algo muito importante para lembrarmos do seu povo. É um memorial, isso. Olhando para trás, mas também olhando para frente. Olhando para frente. Algo que deveria ser observado atentamente. Lembre-se, vai chegar o sábado. E não é me lembrei que hoje é sábado. Puxa vida, estava tão distraído no calendário e hoje é sábado, né? Amanhã já é domingo, já é segunda de novo. Não é uma lembrança do tipo, nossa, me lembrei de uma música que eu cantava quando eu era criança. Que legal. Não é uma lembrança, assim, só um flash nostálgico ou de algo que vai acontecer. É algo que não deve passar em branco, essa lembrança. Está mais para como uma data de casamento. Aliás, como a data de um casamento é um memorial de uma aliança que foi feita, de um pacto que foi feito, assim também é o Shabá, um memorial de um pacto que foi feito. Casamento. Essa semana, André e Camila, completaram aniversário de casamento. Quantos anos? 13. 13 anos de casados. O Yuri e a Ana também, 15 anos de casados. 16 anos de casados. Dia 10 de outubro. Alguém mais fez aniversário de casamento essa semana? Não? Só teve outros também. Opa, o André e a Isa, 2 anos de casados. Olha aí, dia 7, né? Mais alguém? Então vamos uma salva de palmas para os nossos aniversariantes de casamento essa semana. Glória a Deus. 2, 13, 16. Casamento. Glória a Deus por isso. A data do casamento é algo importante. Eu espero que não tenha passado em branco por esses casais. Senão eu arrumei encrenca para os maridos hoje, né?
Mas é algo importante, deve ser lembrado com antecedência. Dia 10 vai ser o dia do casamento. Vamos se organizar para isso. A gente há um planejamento, não pode passar em branco. A gente precisa de um comportamento, de uma programação adequada a essa ocasião. É um dia separado, é um dia especial, diferenciado. E Deus faz do Shabá um dia diferenciado. O sábado é para ser um dia diferenciado. E ele está dizendo o seguinte, atente para esse dia. Ele não pode passar em branco. Ele tem que ser santificado. E é isso que ele diz. Mas o que é santificar o Shabá? Como eu disse, a palavra Shabá significa cessar. É o dia da cessação, da parada. Numa sociedade agrária, como era esse povo que estava se formando, descansar significava largar as ferramentas, parar de trabalhar naquela lida. Não se preocupe com os campos e com a produção dos animais. É dia de parar todo o trabalho e dedicar esse dia para um uso diferenciado. Hoje não é um dia comum, hoje é um dia diferente. É isso que ele está fazendo. Santificar traz a ideia de consagrar, de dedicar, separar algo para Deus. Como se você pegasse um pão caseiro, um pãozão ali bonito, grande, e você vai cortando algumas fatias para distribuir para as pessoas da sua casa, e você tira um pedaço desse pão, e esse aqui vai ser separado. Esse pedaço é especial. Esse pedaço não vai para a mesa para o uso comum. Esse pedaço vai ser santificado. Não é nesse caso aqui não é um místico, como se vai ter um poder sobre esse pedaço, mas ele tem um uso especial, um uso sagrado. Ele não é um pão diferente dos outros pães, mas ele tem um uso especial. E por isso ele se torna especial, porque ele foi dedicado a algo diferenciado. E é isso que Deus está fazendo. E é Ele que vai dizer para quem você vai dedicar esse pedaço e como você vai dedicar. O Shabá é uma declaração prática de fé, porque é fácil dizer, eu creio em Deus. Mas é difícil largar as ferramentas e deixar Deus cuidar do campo. É uma declaração prática de fé. Quando eles paravam de trabalhar, de produzir nesse dia, eles estavam mostrando que na prática eles confiam que Deus continua trabalhando para eles. Deus continua cuidando deles. Que de fato o soberano Criador que criou o universo do nada com o poder da sua palavra, Ele é o sustentador da minha vida e Ele tem todo o poder sobre mim. E isso é mais importante que tudo. E em todo o Shabá, o povo de Deus estava afirmando, não somente com palavras, mas na prática, que dependiam de Deus. Renunciando à confiança no poder do seu braço. Renunciando à autonomia e o governo próprio sobre o seu tempo. Eu faço o que eu quero do meu tempo. Não, eu renuncio porque eu tenho um rei, um soberano, que me diz como eu devo viver. Eles estavam afirmando o domínio de Deus sobre eles. Guardar o Shabá é aceitar a soberania de Deus. E o contrário disso também é verdadeiro. Não guardar o Shabá é não aceitar, não confiar na soberania de Deus. Esse mandamento aqui não é uma birra de Deus, simplesmente para provar que é Ele quem manda. Sou eu que mando e eu quero que tu faça do meu jeito. Não, são palavras de vida. É para a qualidade de vida, do desfrute do seu povo. É para nós termos uma vida de qualidade, uma vida melhor. Então as razões básicas para isso são, primeiro, o revigoramento físico e para declarar confiança prática, aprender a confiar em Deus. E isto é adorá-lo. Deus deseja que toda a sua criação tenha um alívio do trabalho e um alívio no trabalho, porque trabalho também é adoração. Mas nós temos que ter um alívio no trabalho, mas nós precisamos de um alívio do trabalho também. É isso que ele está falando aqui. Todos precisam, devem trabalhar, mas todos também devem descansar, para poderem estar aptos a contemplar e adorar a Deus no Shabá e no trabalho. Assim é o como. O dia de descanso deveria ser observado, fazendo o trabalho em 6 dias e santificando um dia para o Senhor, que deveria ser dedicado à adoração com descanso. E além de parar para descansar e consagrar, adorar, o povo deveria promover descanso e adoração. O versículo 9 e 10 vão complementar dizendo, você tem 6 dias da semana para os seus trabalhos habituais, mas o 7º é o trabalho do Senhor, seu Deus, é o Shabá do Senhor. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, filhas, seus servos, suas servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre você.
Não, eu não trabalho, mas eu coloquei todo mundo para trabalhar para mim. Não. Você vai promover descanso e a confiança em mim. Você também faz isso. Infelizmente, irmãos, o coração legalista dos hebreus, assim como o nosso coração sem o Espírito Santo dentro de nós, ele tenta fazer justiça própria, com as próprias mãos. Eu vou fazer do meu jeito. Eu sou bom, eu consigo fazer dar certo, eu vou fazer até dar certo, eu vou fazer por merecer, eu vou conseguir. E eles vão tentar fazendo isso, e eles vão se comportar assim em relação toda à lei, e vão se tornar legalistas. Eles fizeram isso com usar o nome de Deus em vão. Bom, se não é para usar esse nome, não é para falar esse nome à toa, em qualquer ocasião, tive uma ideia. Quem sabe a gente muda o nome, a gente fala outra palavra, a gente nunca mais vai falar esse nome e nem corre o risco de falar ele errado. Então vamos falar outra coisa. Resolveu o problema? Isso é legalismo. Isso a gente está resolvendo do nosso jeitinho. Não é simplesmente sobre a junção de letras que não se pode pronunciar. Nós explicamos isso semana passada. Aprendemos sobre isso. Mas eles estavam fazendo isso também com o sábado. Era um dia de repouso, de contemplação e de adoração. Mas começa a virar um peso. Começa a virar um fardo, porque começa a vir um monte de regras sobre regras para proteger uma regra. O texto bíblico não dá uma lista detalhada do que pode ou não pode fazer, quais tarefas eram proibidas. Apenas diz trabalho. E isso vai ficando mais, não fica tão claro para nós, seria muito mais fácil. Não pode cozinhar. Não pode cozinhar, mas se eu fizer outra coisa, e a gente sempre tenta dar um jeitinho, né? Sempre dá de um outro jeito. Mas é isso que eles vão fazendo, regras e mais regras, tornando o fardo pesado. Será que eu estou fazendo certo? Será que ao encher esse copo aqui e levantar isso aqui não é um esforço? Eu nem devia estar fazendo isso. Será que não era melhor usar um canudinho para não pecar contra Deus? Mas e o canudinho? A hora de abrir a embalagem, será que eu não estou fazendo um trabalho? E a gente vai virando uma loucura. E de fato acontece isso, até hoje. Até hoje. Eles extraem princípios bíblicos, tem um embasamento para distorcer isso, que não deviam arar nem colher. Isso é trabalho, está lá em Êxodo 34. Não deveriam juntar comida, nem preparar comida nesse dia. Está lá em Êxodo 16. Não deveriam comercializar produtos. Está lá em Amós capítulo 8. Nem carregar fardos. Está lá em Jeremias 17. E nem fazer fogo. E eles vão expandindo isso. Para vocês terem uma ideia, até hoje, muitos prédios em Israel, e até alguns outros lugares que recebem muitos turistas, eles têm um elevador programado para que no sábado o elevador não pare de funcionar e pare em todos os andares do prédio, para eles não terem o trabalho de apertar o botão. Porque ao apertar um botão, você gera energia, pode ter uma faísca e você produziu fogo, e isso é pecado. Então você não pode trabalhar, você vai ter que pegar uma fila quilométrica para esperar o elevador. Mas se um gentil como eu e você entrarmos num elevador não programado, ele corre para entrar junto e diz, aperta o 5 aí, aperta o 10. Alguém trabalha para mim, não tem problema. Isso é legalismo, quando a gente começa a dar jeitinho nas coisas. Rasgar uma embalagem de papel, eles não podem fazer isso no sábado. Então, se tiver que tomar leite, no sábado tem que abrir na sexta-feira. A embalagem da comida tem que tudo abrir antes, para você não ter o trabalho de fazer isso no sábado. Tem que se programar. Até o papel higiênico tem que ser picoteado, rasgado no dia anterior, não no sábado. Então, os hotéis já deixam programado lá isso, pensando, né? Se alguém precisar usar o banheiro, já está aqui, a pessoa não vai se dar o trabalho de rasgar o papel. Como Jesus lidou com isso? Como Jesus lidou com essa lei, com esse legalismo? Ele cumpriu a lei perfeitamente. Apesar de Jesus ter sido acusado pelos fariseus e pelos líderes religiosos de quebrar o mandamento, o que Jesus fez não foi quebrar o mandamento, foi romper com o legalismo das tradições humanas que geram esse desvio do propósito, que geram esse peso, esse fardo. Lá em Marcos 2, Jesus aprova que seus discípulos, com fome, colham espigas para comer, observando que o Shabá foi criado para o homem e não o homem para o Shabá. Em Marcos 3, Jesus cura um homem com a mão ferida. Em João 5, um paralítico. Em Lucas 14, ele cura um homem que sofria de retenção de líquidos, mostrando que nós devemos fazer o bem no Shabá. É um dia de misericórdia. Em Lucas 13, Jesus restaura uma mulher enferma por causa de um espírito maligno. Em Marcos 1 também, indicando que o Shabá é um dia de libertação, é um dia de salvação.
de restauração. Jesus mostrou que o Shabá não é um ritual imobilizador. Ele condenou esse legalismo, que tornou o Shabá tão severo, insensível e egoísta. Mas ele não anulou o Shabá. Ele mostrou que o Filho do Homem é o Senhor do Shabá, do descanso. E que o Shabá tem um propósito estabelecido por Deus de nos levar ao amor ao próximo, ao cuidado, a glorificar a Deus. O Shabá foi criado para o homem. O sinal de Deus que Ele cuidaria do seu povo, se o povo confiasse nele. Confiar no Senhor significava se abster dos trabalhos rotineiros no Shabá e se reunir para uma reunião diferenciada, santificada. Esses eram os motores essenciais do Shabá: descanso e adoração. Descanso e adoração, algo inseparável. Descansamos para que possamos estar livres para adorar o Senhor. E o adoramos confiando nele para descansar. É isso aí. Descansamos para que possamos estar livres para adorar. E adoramos confiando nele para descansar. Como isso se aplica a nós? Outubro de 2025. Trabalhadores, CLTs, empreendedores, empresários, autônomos, correria, pressão, demanda, custo de vida, boletos. Como isso se aplica a nós? Os primeiros seguidores de Jesus, a igreja primitiva, a maioria era judeu, e eles também guardavam o sábado, e continuaram guardando o sábado, e se reuniam no sábado para adorar a Jesus. Mas com o tempo foi entrando novas pessoas na igreja, os gentios, que não tinham o hábito cultural, religioso de guardar o sábado. E eles foram fazendo uma transição dos encontros do sábado para o domingo, porque domingo era o dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Vamos nos reunir no primeiro dia da semana. Os trabalhos não eram orientados pelos dias da semana, eram trabalhos muito diários, eram empreitadas. Então eles se programavam para tirar esse dia, o primeiro dia da semana, para se organizar, o dia do Senhor Jesus, o dia da nova criação. E se convencionou entre a igreja primitiva, o crescimento da igreja, de se reunir nos domingos, no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículo 7 já mostra isso, que eles se reuniam no primeiro dia da semana para repartir o pão. Quer dizer que eles faziam uma boia livre todo primeiro domingo? Do primeiro dia da semana? Não. Repartir o pão é uma referência da ceia do Senhor. Eles se reuniam todo primeiro dia da semana para cear, para adorar ao Senhor, lembrar do sacrifício de Jesus, levar a mente, o pensamento cativo ao nosso Senhor Jesus e celebrar por isso, descansando nele. Paulo, quando fala aos coríntios, orientando para que eles façam as suas contribuições, as suas ofertas, ele vai usar isso. Separe no primeiro dia da semana as suas primícias, já separa a sua oferta, a sua contribuição. Ele vai falando sobre prioridades. A contribuição é uma prioridade, a fidelidade é uma prioridade no primeiro dia da semana, onde a igreja já estava se reunindo. Então houve uma transição do descansar e adorar, do sábado para o domingo. A questão que já foi compreendida pelos primeiros cristãos é que o Shabá tem uma função e um propósito e deve ser respeitado, porque Deus instituiu isso antes da lei. E deve ser cultivado em nossa vida para o nosso bem. E o que nós precisamos lembrar é de um dia santificado para o Senhor. Um dia especial para o Senhor. De descanso e adoração. Mas é simplesmente para cumprir um ritual? Não. É porque o soberano Criador sabe o que é melhor para nós. E por isso que Ele entrega essa palavra de vida. Eu sei do que vocês precisam. Eu quero cuidar de vocês. Eu estou dizendo, faça o que eu digo. Descansem e me adorem. Um dia que desenvolve a prática, é o exercício da fé.
A gente vai malhar para manter a prática saudável do corpo. Tem gente que precisa ir para a academia, tem gente que gosta de ir para a academia, tem gente que quer ir para a academia. E a gente tem que ter o hábito, isso tem que ser um hábito, porque você precisa manter esse exercício para o seu corpo. Assim como o Shabá é um exercício em 7 dias, um dia do exercício da fé, o fortalecimento da sua confiança no Senhor. É uma academia intensiva da devoção, da entrega ao Senhor. Nós não consideramos um dia mais especial, mais santo, mais sagrado do que o outro. Nada de místico nisso, não. Nós não pensamos que Deus me deu 6 dias para fazer o que eu quiser e um dia que eu tenho que ser crente, santo. Porque é o dia que eu tenho que ser santo, os outros dias eu não preciso. Esse é o dia do Senhor e esses são os meus que eu faço o que eu quero. Não é assim que funciona com Deus. Não é isso que Ele está falando. Mas é um dia em 7, especialmente dedicado em honra ao Senhor, em exercício da fé, para o meu bem, para o bem do meu relacionamento com Ele, para o bem do meu relacionamento com a comunidade de fé, com os outros, para o bem comigo mesmo. Mas como isso é cumprido por nós, cristãos, pelos discípulos verdadeiros de Jesus? O Shabá é uma bênção de Deus para nós. E nós vamos ver isso sobre 3 aspectos. O dia do Senhor é um dia de descansar. Se Shabá significa cessar, para repousar, significa que cremos que Deus é o sábio, criador do universo, que estabeleceu um ritmo para nós. Nós não podemos pensar que nós somos mais sábios que Deus e que nós temos um ritmo diferente e melhor, que também vai dar certo e vai ser melhor para nós. Não devo trabalhar 7 dias da semana. Isso é contrário ao que Deus estabeleceu. É contrário à vontade de Deus. É contrário à vontade revelada do Senhor, escrita aqui para nós. É pecado. Quantas pessoas passam anos quase sem saber qual é o dia da semana, de tanto que trabalham? É sábado, é domingo, é hora extra, é aqui, é ali, antecipando dores para o seu corpo, enfermidades, problemas para a sua casa, para a sua família, trazendo enfermidades para a sua alma também. E não é somente o trabalho que assina a tua carteira. Não é somente aquilo que coloca dinheiro para dentro da tua casa, mas vai além. A lei fala de todo o trabalho. Nós precisamos obedecer, precisamos descansar. Não é dia de ficar respondendo e-mails. Não é dia de ficar atualizando planilhas. Não é dia de me atolar de atividades, de ter desgaste físico e mental. Pelo contrário, é o dia de alívio disso. O dia de renovo no Senhor, do meu desgaste que eu já tenho 6 dias da semana pesados nesse mundo para lidar. É o dia de direcionar a minha mente ao Senhor para obter paz e descanso para o meu corpo e para a minha alma. E será que todo descanso é um descanso do Shabá? O descanso sabático não é ócio, não é fazer nada, pé para cima, ou dormir mais. É o dia que eu vou dormir até o meio-dia. Nós não queremos apenas, Deus não quer apenas que a gente se desocupe para fazer nada, mas aproveitar esse dia, desfrutar desse dia, é cessar a atividade rotineira com o propósito de lembrar da provisão de Deus para que possamos adorá-lo da forma devida. A minha tendência natural, e eu acho que a sua também, porque nós somos feitos do mesmo material, a nossa tendência natural e pecaminosa, da natureza pecaminosa, é a gente acreditar que o movimento de rotação da Terra e de translação depende de nós, depende de mim. Sou eu que mantenho a Terra girando, sou eu que mantenho ela girando sobre o seu próprio eixo, sobre o Sol, para quem crê nessa forma. A nossa tendência é achar que tudo depende de nós, que você não pode parar um dia, porque a sua empresa vai falir, a Tramontina vai falir, ou outras empresas, eu cito aqui porque é a maior, mas qualquer outra empresa, não, se eu parar, vai falir lá. A minha empresa vai falir. Você não pode parar, senão a sua família vai passar fome naquele dia. Porque depende de você. Você não pode parar, porque senão a sua casa nunca vai ficar limpa o suficiente para agradar os outros que nem vão ir lá. Você não pode parar, porque senão seus filhos vão parar de respirar se você parar de trabalhar.
Parece que é isso que a gente pensa. Se eu parar de trabalhar, as cataratas do Iguaçu vão secar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Se eu parar de trabalhar, o sol não vai se pôr nem amanhecer amanhã. Depende de mim. Eu não posso parar, afinal o que vão pensar de mim? Um homem não para de trabalhar. Não posso parar. E nisso eu estou mostrando que a minha identidade, que a minha segurança depende do meu labor, daquilo que eu faço. E olha só, um novo ídolo foi identificado. Não cumprir esse mandamento é uma idolatria. Por outro lado, obedecer esse mandamento, descansar e adorar, significa dizer: Deus é o meu único Deus, o primeiro, a palavra de vida. Não é o trabalho, não é o orgulho, não é a vaidade, não é o dinheiro, nem minhas conquistas. Deus é o meu único Deus. Segundo mandamento, quando eu cumpro o quarto, eu estou dizendo: eu não adoro a uma imagem criada por mim, de um Deus que é impotente e limitado e não consegue me sustentar se eu trabalhar só 6 dias. Não, esse Deus aí que eu criei na minha cabeça, não, eu não adoro essa imagem. Significa que eu não vou carregar em vão esse nome em desrespeito à sua vontade anunciada. Descansar no dia do Senhor é um ato de confiança. E eu preciso de Deus, mais do que da grama cortada. Eu preciso de Deus, mais do que adiantar as minhas tarefas da semana. Eu preciso de Deus, mais do que esses pilas das minhas horas extras. Meus irmãos, Salmo 127, versículo 2 diz que é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Você crê na palavra do Senhor? Você crê nisso? Deus está cuidando de você, mantendo o seu coração respirando, mantendo o mundo girando, Ele está te sustentando. Enquanto descansamos, enquanto confiamos nele, Ele nos supre. Não quer dizer que Ele supre aquele que só dorme, né? 6 dias trabalharás. Um dia é separado, é consagrado, é diferente. Eu posso cessar o trabalho, eu posso parar, pois é Ele que me sustenta. Eu confio no meu Salvador, eu confio no meu Redentor. Eu não vou trocar o trabalho pelo sofá, pelo TV, pelo domingão do Hulk, mas é um descanso intencional, uma contemplação do trabalho, um desfrute daquilo que Deus me deu, da natureza, da adoração, uma caminhada contemplativa, diferenciada. Vai fazer uma caminhada com seu cônjuge, com seu filho, com seu neto, contemplando a criação de Deus, apontando para Ele, respirando um ar diferente, ouvindo os louvores. Levante cedo, levante tarde um pouco mais, mas faça aquele seu chimarrão e desfrute daquilo, olhando para o Senhor, levando sua mente para Ele. Contemple, aproveite a calmaria da sua casa, ou a correria com as crianças no ciclo que você está vivendo. Aproveita a tua churrasqueira, aproveita a tua mesa, chama alguém para compartilhar disso, mas descanse com isso, não gere um trabalho. E a gente acaba tornando muitas vezes o domingo um baita evento. O que era para ser prazeroso, receber alguém para comer, vira um evento, um estresse, uma briga entre marido e mulher, e era para ser de um jeito, e a mesa não está legal, e o fulano vai vir, e o ciclano, e a gente fica, não descansa e não tem paz. Use um descartável no domingo para lavar menos louça. Descansa, contempla, aproveita o dia do Senhor em comunhão. É para aproveitar. Reflita, vá ler um livro, gaste mais tempo em oração, em gratidão. Chame sua família para orar. Vamos orar hoje. Começar o dia em oração. Hoje é um dia diferente, a gente não precisa sair correndo para a escola e se atropelando. Vamos gastar uns minutos aqui orando para que nosso dia seja abençoado pelo Senhor. Para que a gente finde o dia com a nossa igreja celebrando a Jesus. Vamos orar, família. Vamos refletir no que aconteceu nessa semana, o que Deus fez, os livramentos que nós passamos. Vamos ler um capítulo de um livro cristão bom. Gaste um tempo diferenciado com a sua Bíblia, com a sua família. Tire uma soneca a mais. Não tem problema, mas descanse. Nós não deveríamos chegar no domingo como se fosse esse dia de folga e pensar, o que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer mais, já que eu ganhei um dia a mais agora para trabalhar, para produzir? Deveria pensar, que bênção que Deus me deu o dia de hoje de descanso e adoração.
ao qual eu posso desfrutar e promover. O verdadeiro Shabá é um dia de descanso e um dia de usufruir, de se reunir para adorar. Levítico capítulo 23, o versículo 3 nos diz, revisando a lei, vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o Shabá, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada, diferenciada. Não façam trabalho algum, pois é o Shabá do Senhor, descanso do Senhor, e deve ser guardado onde quer que morarem. É o descanso do Senhor. Muitas vezes a gente usa errado. Não, hoje é o meu dia de descanso. Vou maratonar essa série aqui e encher minha cabeça de coisa que não me dá o descanso devido. Você imagina esse povo, escravo. Escravo nem sabe que dia da semana é. Trabalho, trabalho, trabalho. Sofrendo. Recebendo a libertação de Deus. Vencendo sobre o exército do faraó. Saindo com os despojos de guerra, com conquistas dali. E recebendo ainda a orientação, olha, vocês não vão mais trabalhar naquele ritmo louco. Vocês vão trabalhar para se sustentar, mas eu que sustento vocês. E vocês vão ter um dia para ter repouso e para adoração. É isso que ele está falando. Quão boa parece essa notícia para um povo liberto? Será que isso soa agradável a esse povo? Será que isso não soa como uma palavra de vida? Isso leva eles a adorar esse Deus bondoso. Isso nos leva a adorar esse Deus bondoso, que nos libertou da escravidão. E nos deu identidade nele, não no trabalho, não no título, não numa carteira, não numa nota. A sua identidade está em Cristo Jesus. Nós nos reunimos para adorar comunitariamente, para aprender mais, para ter maior consciência da vontade do Senhor para nós nos outros 6 dias. Já vimos que Jesus usou o Shabá para realizar algumas atividades. Um autor chamado Arthur Pink, ele categorizou esses trabalhos de Jesus em necessidade, misericórdia e piedade. Necessidade são aqueles trabalhos que não poderiam ter sido feitos no dia anterior e nem podem deixar para ser feitos no dia seguinte, como um trato de um animal. Quando ele diz para não botar os animais para trabalhar, mas não é que era por não dar comida para os animais. O trato de um animal, ou mesmo tratar um enfermo, como Jesus tratou, uma urgência. Comer naquele dia é uma necessidade. Isso inclui serviços de segurança, numa sociedade perigosa que a gente vive, de resgate, de saúde. São trabalhos de necessidade. Não quer dizer que as pessoas que estão exercendo esse trabalho no dia que nós descansamos, não tem que ter o dia delas de descanso. O Shabá dela. Trabalhos de misericórdia são aqueles trabalhos de compaixão para com o próximo. Ministrar a doentes. Aliviar as necessidades de alguém aflito. Quando Deus libertou o povo dele, ele promoveu o descanso físico, alívio do sofrimento físico. E nós também podemos oferecer e promover descanso no sofrimento daquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Visitar um doente, fazer uma visita num hospital para alguém, para algum irmão que a gente sabe que está passando uma necessidade naquele domingo. Não precisa ficar 5 horas lá, passe por lá, 30 minutos, ore com o irmão, leve uma palavra de encorajamento. Visite um enfermo. Ajuda alguém, uma mãe com muitos filhos, uma gestante, vá lá preparar uma refeição junto, chama ela para na sua casa, alivie alguém nesse dia. Promova misericórdia. Ajuda a cuidar dos filhos de uma mãe solteira que precisa de uma pausa. Vá demonstrar amor em um orfanato, numa casa geriátrica, num hospital. Isso nos leva a uma adoração comunitária e pública. Isso nos leva à piedade. Exercer misericórdia e suprir necessidades são atividades piedosas, mas o Shabá era um dia para se reunir, para adorar. O dia de buscar mais ao Senhor. E nós precisamos estar atentos, irmãos, e lutar contra as ciladas do diabo, que comprometem a nossa mente e a nossa agenda. Porque a gente vem negligenciando, perdendo o culto ao Senhor, o culto público e comunitário. Deveria ocupar uma prioridade, uma atenção especial na nossa agenda.
Para muitos de nós, sexta-feira e sábado são o clímax da semana. Não vejo a hora da sexta-feira. Aí a gente já marca eventos, vai até mais tarde, e no sábado também, e enche o sábado, e vai festas, e jogos, e diversão, e a gente se quebra para tentar relaxar. E chegamos no domingo acabados, exaustos, e não abrimos mão do nosso descanso pessoal, e não aprendemos a descansar no Senhor. Nós não buscamos o renovo no Senhor, a adoração no Senhor. E a primeira coisa que a gente negocia é o culto do Senhor, o culto comunitário. Domingo é o dia que o Senhor lhe deu para um cuidado especial com a sua alma. Isso é algo que me fere muito como pastor. Não porque eu quero ver esse ambiente cheio, essas cadeiras cheias todo domingo. Não é por isso. É claro que é agradável, é legal, é gostoso cantar com mais vozes. Mas não é porque simplesmente eu quero ver esse lugar cheio. Mas é porque eu percebo que para muitos de nós, isso aqui, estar junto, cantando, louvando, aprendendo, é muito bom, é legal, mas não é tão importante. É muito bom, a grande maioria das vezes, a ausência no culto não é porque a sua íntima adoração e comunhão com Deus e santidade está em dia, está crescendo. Infelizmente, não quer dizer que quando falta o culto está tudo ruim. E nem que quando está aqui está tudo bem. E está melhor, e está crescendo. Mas quando a gente não está bem, a gente começa a negligenciar a adoração comunitária. E negligenciar a adoração comunitária nos leva a não ficar bem também. Há trabalhos de necessidade, há algumas demandas. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu não sou legalista de apontar o dedo na cara e dizer, faltou culto, está em pecado, vai para o inferno. Não é sobre isso. É sobre prioridade do Senhor. Nós falamos, Jesus é o nosso Senhor, mas nós mostramos na prática que o futebol é o nosso rei. Nós falamos que olhamos para o culto dominical, para o culto coletivo, como algo muito bom, é muito legal de se fazer se o tempo estiver bom. Se o tempo estiver agradável, se não chover, graças a Deus que não choveu hoje, como estava previsto. Porque a gente já começa a ficar triste, vai chover, um monte de gente não vai para a igreja. Porque a gente vai lá e posta, né? Filipenses 4,13. Tudo posto naquele que me fortalece. Aí tinha até um meme, um cara postando isso. Deus te olhando, que quando dá uma garota não vai no culto. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar uma garoa, posso enfrentar o cansaço, posso enfrentar a chuva, posso enfrentar o quê? Deus é que pode, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. É bom ir para o culto, mas não é tão necessário se hoje eu já saí. Hoje eu já saí, eu já tinha um evento, então já saí de casa, saí de novo. Não é tão importante. Não é tão importante se você vai ter uma semana puxada, cansativa. Então é melhor eu ficar em casa, de repouso, porque essa semana vai ser punk. Então eu vou me organizar, matar o domingo, para ficar no sofazão, de boa, no celular, gastando 40, 50, 60 minutos, 1 hora, vendo Reels, para descansar, para estar mais forte, para enfrentar os desafios da semana, a luta contra esse mundo mal, né? Porque o Instagram fortalece a minha fé. De alguma maneira nós estamos comunicando que se reunir como povo de Deus para adorar, louvar, ouvir a palavra de Deus, aprender sobre Jesus, é uma coisa muito boa. Se couber na minha agenda, se caber ali, como se Jesus fosse mais um item na nossa agenda. Não é isso que Deus planejou para o seu povo. E ele reiterou isso em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Vida na vida. Eu preciso do teu abraço, você precisa do nosso abraço, o abraço um do outro, de ver um irmão, de sorrir com o irmão, de chorar um com o outro. Deus nos criou para ser família, comunidade. E isso aqui faz parte do que Deus planejou. É muito difícil para os nossos filhos entenderem que a igreja, que a comunhão é importante, quando na prática isso é uma 4ª prioridade na nossa lista. Se der, a gente vai. Se não tiver muita coisa para fazer, se eu já não tiver suado hoje. Meus irmãos, se eu, que sou um miserável pecador, e que também luto às vezes contra a vontade de não vir para o culto.
Se eu fico triste de ver o povo de Deus sem desejo de buscar a Deus na comunhão com os irmãos, de se organizar para que o domingo seja um domingo contemplativo, de crescimento na santidade, quanto mais isso entristece o Espírito Santo de Deus. Pais que não dão valor e sufocam o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Ah, filho, tudo bem, fica em casa. Ah, não vai hoje. Ah, a gente não quer ir. E os filhos, muitas vezes, como uma voz de Deus, dizendo, vamos para a igreja, pai. O que nós estamos mostrando na prática, ensinando aos nossos filhos? O domingo é mais um dia, será para você? Seus filhos olham assim, o domingo é mais um dia para o meu pai, um dia normal, um dia comum, onde meu pai, na semana inteira, bate cartão na empresa e domingo bate cartão na igreja. Mas como na igreja não tem um prejuízo financeiro imediato, é o primeiro lugar que ele desconsidera para bater o cartão. E nós não temos que bater o cartão na igreja. Realmente, não é isso. Não é sobre isso. Eu espero que você esteja entendendo que eu não sou legalista quanto a isso. Eu não quero que você simplesmente esteja aqui. Eu oro para que, estando aqui, o Espírito Santo ministre no nosso coração. Minha oração é para que você deseje transformação buscando ao Senhor e saiba o quão importante é o ambiente comunitário que Deus formou para o seu povo. Será que você já disse não para um compromisso no domingo? Hoje não. Hoje é dia de nós irmos para o culto, de nós adorarmos ao Senhor, de nós descansarmos. Vai ser muito cheio se nós fizermos isso. Nós vamos descansar. Nós vamos conversar mais, família. Nós vamos contemplar em família e com a família de Deus. Não quer dizer que você não deve assumir um compromisso no domingo. Eu já falei o contrário. Desfrute, aproveita. Deus está dizendo sobre o trabalho que a gente tem como uma forma de não confiar nele. Mas muitas vezes a gente transforma até o lazer e o descanso em um peso. E isso nos tira a paz e a contemplação. Nossos padrões de trabalho e descanso e adoração é que revelam o que nós acreditamos ser verdade sobre Deus e sobre nós. Obedecer é renunciar a falsos deuses que tentam nos distrair, irmãos, e nos consumir. Agora é interessante como nós nos preparamos para o início da semana, né? Para segunda-feira. Poxa, amanhã é segunda-feira, talvez muitos de vocês já sabem o que vão fazer, o que vai acontecer, qual vai ser a tua rotina, o que tu já preparou em casa, talvez, do teu almoço da semana, da tua agenda, da roupa dobrada, preparada. Talvez alguns vão fazer isso hoje à noite. Mas parece que muitas vezes o primeiro dia da semana é a segunda, onde nós planejamos a segunda a ponto de comprometer o domingo. Não, eu não vou para o culto porque eu preciso organizar umas coisas para a semana. Não, eu não vou buscar o Senhor porque eu trabalhei demais essa semana, me enrolei, eu estou muito cansado, não tive tempo para nada e eu preciso de um tempo para mim, para fazer essas minhas coisas. Que tempo melhor para a sua alma do que buscar ao Senhor, orar, louvar e ouvir a palavra de Deus. Por isso, para obedecermos e desfrutarmos do Shabá, nós precisamos planejar o nosso Shabá, planejar o nosso dia. Precisamos organizar a nossa vida de modo que o trabalho possa cessar nesse dia. Não foi assim que Deus fez com o seu povo? Colham em dobro, recolham em dobro na sexta-feira, para que não tenham que recolher no sábado. Há um planejamento necessário. Nós temos que repensar os compromissos do domingo. Temos que antecipar algumas demandas com planejamento. Existe uma máxima que diz, quem falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar, planeja falhar. O povo de Israel recebeu essa instrução porque nós também precisamos nos organizar, irmãos. E a falta de organização na nossa vida prejudica a tua santificação no dia do Senhor. E eu não estou me referindo a vir no culto somente, a você ter um dia de descanso com Deus e com a tua família. Ah, mas eu nem sei como vai ser o meu domingo. Organize-se com antecedência, planeje. Se você vai visitar alguém, se você vai receber alguém, para não virar aquela loucura, aquela tensão, se organiza. Há necessidade de um planejamento para que possamos desfrutar do descanso da adoração. Na rotina com as crianças. Tem que ter planejamento, horário de dormir, soneca. Ah, não, meu filho dormiu bem na hora de ir para o culto.
A gente passou o dia inteiro na rua, no shopping, batendo perna, ia aqui e para lá, e aí a gente cansou. Claro, é uma criança, ela precisa que alguém, um adulto, ensine ela que existe um momento de descansar, de fazer um esforço, de lutar contra a preguiça para os maiorzinhos. Há um planejamento. Aproveita aquela baixa de adrenalina logo após o almoço, leva teu filho para dormir, tira uma soneca para ele estar melhor, para você não se estressar. Planeje. Tem que ter uma rotina. O nosso domingo é o dia de sair da rotina, dos trabalhos normais. Mas não quer dizer que não é um dia planejado. Existe uma rotina fora da rotina. Lá em casa, a gente tenta fazer funcionar. Nem sempre dá. Com criança é difícil. Mas quem são os adultos dos lares para planejar as coisas, para organizar? Para dizer, essa criança precisa descansar. Essa criança já vem de uma semana pesada. Nós não vamos sair, bater perna de novo, dormir, senão vai ser difícil. Nós queremos ensinar. Eu creio que o mais importante é estar com a comunidade de Deus, ela aprendendo da palavra do Senhor numa linguagem para ela. Então nós vamos nos organizar para isso ser uma prioridade. E ela vai aprender que isso é uma prioridade para a nossa família. Nós estamos ensinando isso. Só que a gente já começa na quinta-feira, como diz o gaúcho, se largando. Na quinta-feira já se larga, aí sextou, aí vamos indo, aí aquela bagunça no sábado, e a gente, não, estou cansado, a gente vai deixando todas as tarefas para o domingo. Não, agora eu tenho que planejar a semana, eu tenho uma apresentação de um trabalho que eu não fiz, eu tenho que apresentar um relatório que ficou pendente, eu tenho que entregar uma coisa, ficou tudo para o domingo. E na segunda não tem escolha. Teu patrão vai estar lá esperando, teus funcionários, teus clientes, então isso vai pesar no teu bolso. Então você se organiza, mas você mata o teu descanso, o teu desfrute com o Senhor. Porque não se organizou, não se planejou. Um Shabá bem dedicado, consagrado, fortalece a nossa semana e nos dá uma semana diferenciada. Mas um Shabá negligenciado, profanado, é um antecessor para o desgaste e para a desgraça. Quebrar um mandamento prejudica mais do que aquele que quebra. Você está comprometendo o descanso e a adoração de outros que estão debaixo da sua responsabilidade e autoridade. O pecado é pessoal, mas traz danos coletivos. Assim como a obediência pessoal traz benefícios, bênçãos coletivas também. Para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua comunidade. Por isso descanse e inspire descanso. Adore e inspire adoração a Jesus. Promova. Isso só é possível, meus irmãos, porque há um terceiro aspecto e é o mais importante para a gente desfrutar o Shabá. Preste atenção. O verdadeiro Shabá é encontrar em Jesus o descanso para todos os dias. Há um descanso que Deus estava ensinando para o seu povo e o chamando para viver. Uma esperança da restauração plena de todas as coisas. Hebreus capítulo 4 vai descrever isso, sobre entrar no descanso do Senhor. Aqueles que creem, que confiam, que aprendem a obedecer pelo Espírito Santo e que trabalham, se esforçam para entrar no descanso do Senhor. O descanso perfeito que há em Cristo Jesus. A maneira mais importante pela qual nós obedecemos o Shabá, é interromper os nossos trabalhos pecaminosos e falhos, cessar o nosso labor para ser aceito por Deus, cessar a nossa confiança na nossa justiça própria e descansar no Senhor, confiar somente em Jesus Cristo para a nossa salvação. Descansar nos braços de Jesus para o perdão dos pecados. Descansar na graça do Senhor para o renovo sobre a tua vida. Descansar no consolo do Espírito Santo para a restauração do teu ânimo, do teu vigor espiritual. Para o sustento físico e espiritual das nossas vidas. Para nos conduzir à obediência prazerosa e abençoadora. O princípio do Shabá, desde a criação até o Êxodo, pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, até hoje, no dia do Senhor, sempre apontou para a confiança. É isso que o Shabá sempre significou. Mas alguns de nós estão correndo que nem loucos. Pensando, Deus, por que tu não me dá um pouco de descanso? Minha vida está muito corrida, Deus, eu preciso descansar. E Deus está dizendo, eu já dei. Você está negligenciando o que eu estou dizendo para você fazer. E está trazendo sobre si consequências dessa desobediência. Eu te dei uma palavra de vida, tu
tu está trazendo morte para si. Cansaço físico, espiritual, mental. Eu já lhe dei descanso, mas você não confia, não desfruta. Você nunca para de trabalhar, de limpar, de planejar, de maquinar, de se preocupar, de tentar provar algo para alguém, para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua igreja, para si mesmo. Parece que sempre tem alguma coisa a mais que você precisa fazer para mostrar para o mundo que você tem um valor e que você merece ser aceito e respeitado. Pare, cesse com isso, olhe para Jesus, encontre nele o sentido para a tua vida e descanso para a tua alma. Jesus que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Porque o que Cristo oferece, Ele é. Nós devemos sim, concluindo, guardar o 4º mandamento. Faz parte da vontade moral de Deus revelada para todas as pessoas. Mas a maneira de guardar o 4º mandamento mudou. Nós não observamos um dia específico da semana, mas nós tiramos o Shabá. Precisamos de consagrar um dia para o Senhor, dentre 7. 6 dias trabalhamos. 5 dias, muitas vezes, na empresa, no trabalho. 1 dia na casa, na família. E um dia de descanso e adoração. Temos o privilégio de ser assim. Muitos de nós têm o privilégio. Talvez alguns não tenham tanto privilégio, precisam trabalhar mais do que outros. Talvez porque precisa mesmo. Talvez porque quer manter um padrão de vida que Deus nem queria que você tivesse. E você está querendo sustentar um padrão tão elevado que aí você precisa trabalhar 8 dias por semana. E descansar no 9º. Mas isso não existe. A essência do trabalho, a essência do Shabat, é que devemos descansar do nosso trabalho e confiar em Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso libertador, mantenedor, provedor. E talvez você chegou aqui hoje cansado, por algum ou alguns motivos. Cansado de lutar sozinho contra a maré, cansado de ser o único que está buscando ao Senhor na sua casa, cansado de lutar contra os problemas, cansado de lutar contra o teu pecado, cansado fisicamente de tanta coisa que você tem para fazer, tem abraçado, pensando que você é o Superman, ou até mesmo um tipo de Deus que pode fazer tudo. Talvez você esteja cansado de não aproveitar a vida, de não desfrutar do teu jardim, da tua sacada, da tua cadeira de praia, do teu chimarrão, de não conseguir aproveitar isso, sorrir e adorar a Jesus olhando as crianças brincar. Talvez você está cansado de ver os dias, meses, anos passando e parece que você não vive, só sobrevive. Mas Jesus, o nosso descanso, o nosso Senhor, Ele quer ser o teu bom pastor, que refrigera a tua alma. Ele que diz, Salmo 23, que a bondade dEle, o cuidado dEle, te seguirá, te perseguirá, esse termo, todos os dias da tua vida, cuidando de ti. Por isso obedeça, pare, descanse, confie e adore ao Senhor. Descanse e adore. Além de descansar nele, nós também podemos oferecer descanso a almas cansadas, que passam por nós diariamente. Quantas vezes amanhã você vai ouvir alguém dizendo, eu estou cansado. Talvez você vai ser o primeiro a dizer amanhã, eu estou cansado. Alguém vai dizer para você essa semana, eu estou cansado. E você vai poder dizer, existe um descanso que talvez você não conheça. Que eu conheci. E estou aprendendo a confiar. Existe um descanso melhor do que você imagina. Você pode proclamar, anunciar esse descanso verdadeiro. Você pode falar essa boa notícia que é Jesus. Você pode proclamar isso com a sua vida obediente, mostrando que o verdadeiro descanso é encontrado em viver como amado e aceito filho de Deus.
Podemos servir na adoração comunitária, promovendo descanso para outros, tocando, fazendo um café, varrendo uma calçada, organizando uma cantina, para que outros possam vir e desfrutar desse ambiente de descanso. Eu estou exercendo misericórdia, trabalhando para o Senhor em nome de Jesus, como um instrumento daquele que alivia o sofrimento da escravidão. Podemos mostrar que desfrutamos do dia do Senhor. E as pessoas vão olhar para nós. Como está o teu dia do Senhor? O teu Shabá? Talvez alguns aqui não vão conseguir fazer no domingo. Talvez consiga fazer no sábado. Talvez consiga fazer na segunda, como eu tento fazer muitas vezes e tenho negligenciado. É o estudo que eu mais levei paulada do Senhor Jesus aqui. O que eu estou falando para vocês, Deus já bateu em mim. Descanse. Inspire descanso. Adore. E promova a adoração. Descanse. Deuteronômio 33:12 diz: é uma bênção para a tribo de Benjamim, mas se aplica a nós, quando diz: descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Amém?